Norgenio genub jansam, Pemange sardon pola, Yatsen chogin yodrum ye, Pemajul eşek sudran, Pordo candromam pecorn, Ceci Jesu da grucil, Gingi lopcer sexuso, Goro pe masigihum. Honor genio genub jansam, Pemanges ardom pola, Yatsen chogin yodrum ye, Pemajun eşek sudra, Cordo can Romam pecor, Ceci Jesu da cruci, Gingi soter sextum sol, Oro me masigihum, Honor genio genub jansam, Pemages ardom pola, Yatsen chogin yodrum ye, Pemajul eşek sudran, Cordo candromam pecor, Ceci Jesu da gruci, Gingi lopcer sexuso, Loro pe masigihum. Sanjay Jordan Tochi Jonam La Jancho Bardu Dagi Chaksuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinchir Sanjay Drupasho Sanjay Jordan Sochi Jordan La Jancho Bardo Dagni Chapsuachi Dagni Inso Jipe Sonachi Drola Benchir Sanjay Drupa Isho Sanjay Jordan Sochi Jordan La Janchu Bardo Dagne Chapsuachi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Yola Pinchir Sanje Drupacho. Na sadhana, prece aos três kayas do Lama. Tá vendo aqui também. Esse livro está esgotada hoje.
Eu estou muito resfriado desde ontem, eu fico muito doido. Tem máscara ali, se alguém se sentir em risco, mas eu estou com a minha, tá? Só está cuidando. Emarro. No reino puro do espaço básico dos fenômenos, livre de elaborações, na esfera da natureza dos fenômenos, além dos três tempos, além do princípio e do fim, está a corporificação de suprema bem-aventurança, espontaneamente perfeita e completa, além de qualquer sentido de algo a ser feito, presença semelhante ao céu, sem preconceitos ou inclinações. Suplico ao Lama como Dharmakaya, suplico à ordem Pema-Jung. No reino puro do êxtase supremo, espontaneamente realizado, estão as corporificações dos sugatas da forma, fala, mente, qualidades e atividade, dotados com os 5 aspectos da sabedoria primordial, revelando-se individualmente como as faces da presença compassiva. Suplico ao Lama como Sambhogakaya, suplico à ordem Pema-Jung. No reino da pureza inata deste mundo pleno de sofrimento, surgindo através da suprema compaixão pelo bem-estar dos seres, emanações agem para beneficiar os seres através dos meios hábeis que domam de todas as formas possíveis. Suplico aos lamas como Nirmanakayas dos três tempos, passado, presente e futuro. Suplico a ordem Pema-Jung. Prece a Padmasambhava. Emarro. Kuntuzampo do Dharmakaya, o Buda da sexta família, Vajradhara, o mestre Vajrasattva, o vitorioso e realizado rei dos Shakyas, o senhor protetor Amitaios e Avalokiteshvara. Ó Pema, que é inseparável deles, a você eu rogo. Manjushri Amantaka é a síntese de sua forma. O grande e poderoso Hayagriva é a síntese de sua fala. Yandag Heruka é a síntese de sua mente. Ó Guru, joia que realiza desejos, a você eu rogo. Chetyog Heruka corporifica o irresistível esplendor de suas qualidades. A forma de Dorje Jono é a síntese de sua atividade. Nyonzog Jalpo é o chefe das mamos e daquines. Ó grande e glorioso Totrantsel, a você eu rogo. No espaço básico de sua forma está a exibição mágica, o campo das deidades pacíficas e iradas. A melodia de sua fala corporifica os 12 ramos dos ensinamentos do Buda. A intenção iluminada de sua mente permeia toda a parte, desobstruída e penetrante. Ó Senhor, chefe das Daquines, a você eu rogo. Você profetizou a vinda de seus regentes, escondeu representações de sua fala como termo, direcionou a intenção iluminada de sua mente para seus filhos de karma afortunado e deixou seu testamento com toda a nação tibetana. Ó benevolente Nirmanakaya, a você eu rogo. Recordo-me de sua bondade, Guru Rinpoche. Rogo que você honre o seu compromisso de nos guiar com sua intenção iluminada. Nestes tempos escuros não há outra esperança para nós a não ser você. Olhe por nós com compaixão, ó Nirmanakaya de ordem. Afaste os distúrbios e disputas desses tempos malévolos com sua força, habilidade e energia. Rogo que nos conceda bênçãos, sabedoria primordial e iniciações. Rogo que enriqueça a força dinâmica das nossas experiências de meditação e da nossa realização. Dote-nos totalmente com o poder e habilidade de expandir os ensinamentos e beneficiar os seres, e leve-nos à realização do estado búdico em uma só vida. Prece para alcançar a cidadela da sabedoria intrínseca. O que quer que apareça de fato com objetos visíveis ao olho, tudo no mundo externo, embora apareça, descanse sem tomar isso como sendo real. A purificação da percepção dualista é a forma clara, porém vazia da deidade. Suplico ao lama do desejo e do apego naturalmente liberados, suplico a ordem Pema-Jung.
que quer que ressoe de fato com objetos perceptíveis ao ouvido. Todos os sons percebidos como agradáveis ou desagradáveis, descanse na união do som com a vacuidade, livre do pensamento especulativo. A união do som com a vacuidade, além do princípio ou do fim, é a fala dos vitoriosos. Suplico a fala dos vitoriosos, a união do som com a vacuidade, suplico a ordem permadium. O que quer que surja de fato com objetos na imaginação, não importando quais pensamentos surjam dos 5 venenos emocionais, não permita que sua mente os antecipe, siga-os ou se entregue a eles. Ao permitir que esse movimento descanse em sua própria base, você é livre do Dharmakaya. Suplico ao Lama da sabedoria intrínseca naturalmente livre, suplico a ordem permadium. Externamente, a pureza das coisas, percebida como sendo objetos externos. Internamente, a liberdade da natureza da mente, percebida como sendo sujeito interno. Entre esses, há o reconhecimento da verdadeira face da lucidez total. Através da compaixão dos Tathagatas dos 3 tempos, possa-me ser concedida a bênção que liberta meu fluxo mental. Boa noite. Boa noite. Que bom, viu? Casa cheia. Casa cheia, né? Pessoal. Acho que é bolo na faixa. Você quer uma máscara? Ai. Conta a verdade, você não vai mais. Era só para, né, para o pessoal viesse para o estudo, né? Ai, ai. Ai. Pois é. Então, é isso, né? A gente teve aí, né, final de semana super forte, né, com a presença de Dzongzar Khyentse Rinpoche. Então, ensinamentos maravilhosos, como sempre. Então, é essa conexão com o Dharma, né? Então, a gente tem, vamos pensar assim, Lama Santen, ele é aluno direto de Shakdu Rinpoche. Shakdu Rinpoche é aluno direto de Sua Santidade Dudjom Rinpoche. Dudjom Rinpoche era pai de Chinley Norbo, que foi pai de Dzongzar Khyentse Rinpoche. Então, assim, né, os ensinamentos todos se interconectam. Oi? Mesmo avô. É, isso mesmo. Dudjom Rinpoche, para nós, assim, é a figura central, né? Tanto que o texto Iluminação da Sabedoria Primordial, foi assim, composto por Dudjom Rinpoche, ele é assim a essência da nossa prática desde o início. Então, o Lama Santen sempre ele gosta de lembrar. Obrigado. O Lama gosta de lembrar que o roteiro de 21 itens, que é o que a gente pratica, enfim, no SEB, ele é derivado da interpretação que o Lama traz, né, do Iluminação da Sabedoria Primordial. É um texto maravilhoso. E aí, ainda, com toda essa riqueza, a gente ainda encontrou no meio do caminho o professor Alan Wallace, Lama Alan Wallace, que é aluno direto de Gyatro Rinpoche, venerável Gyatro Rinpoche, que era aluno direto de Dudjom Rinpoche também. Então, volta para Dudjom Rinpoche. Né? Então, Alan Wallace veio ao Brasil muitos anos, né? Deu os ensinamentos todos sobre a grande perfeição de Dzogchen a partir dos textos de Dudjom Limpa, que é quem? Encarnação anterior de Dudjom Rinpoche. E até recentemente saiu esse ano, agora há pouco, uns 2 meses em inglês, um livro novo do Lama Alan Wallace sobre Dzogchen, comentando exatamente o texto, Iluminação da Sabedoria Primordial. Qual é o nome da iluminação? Dzogchen Teachings. E, veja, ele deu esse texto aqui no Brasil também. Ele ensinou isso, comentou. E a gente tem essas transcrições todas, né? A gente tem as transcrições, né, dos ensinamentos dele sobre iluminação. Quem estuda, né, o texto Iluminação da Sabedoria Primordial, então a gente tem assim, o texto do Gyatro Rinpoche, que a gente estuda desde sempre, desde que o Lama traduziu em 98, né? Aí a gente tem todos os comentários do Lama Santen, que são extensos sobre a Iluminação da Sabedoria Primordial. A gente tem o texto raiz de Dudjom Rinpoche,
e os comentários do Lama Alan Wallace sobre o texto raiz. Então, isso é um arquivão, assim, né, que a gente costuma estudar, assim, de vez em quando, né, ou individualmente, ou em grupo. Então, vejam que isso é interessante, isso é linhagem. Esse é um ponto central, né, na história do budismo. Todo ensinamento budista tem que estar conectado a uma linhagem. Assim, veja, modernamente aparecem pessoas de todos os lados com ideias próprias sobre o Dharma, sobre como as coisas deveriam ser. E aí a gente sempre tem esse cuidado, assim como na hora de escolher um remédio, a gente quer saber se aquele remédio é aprovado, não é aprovado, né? Qual que é o embasamento daquilo. Da mesma forma, o Dharma e os ensinamentos, a gente deveria olhar de onde eles vêm, né? Quem está por trás daquilo. Então, isso é super importante. Não é uma coisa assim, ah, não, é uma coisa fechada, estreita, que não tem mente aberta para incluir, né, novas coisas. Não, não é nada disso. É só assim, aquilo que já foi testado ao longo de 2.500 anos, a gente segue usando. As novidades, quem quiser testar pode também, mas no formato de como a gente pratica o budismo, a gente toma esse cuidado, assim. Então, isso porque é muito bonito, né? Dzongzar Khyentse Rinpoche também, ele sempre vai falar dos mestres dele, né? Ele é considerado, veja, uma emanação direta de Jamyang Khyentse Chokyi foi um mestre que morreu em 1959, no Sikkim. Ele tinha já saído do Tibete, né, um pouco antes da invasão chinesa. Ele morre no Sikkim. E Jamyang Khyentse Chokyi teve algumas reencarnações. As mais conhecidas é o Dzongzar Khyentse, que a gente conhece mais pessoalmente. Também já veio ao Brasil mais de uma vez Jigme Khyentse Rinpoche, que mora na França, tem um centro também de meditação e prática lá. E ele que é vamos dizer assim, o coordenador daquele grupo de traduções Padmakara. Tem um grupo de traduções muito forte na França, Padmakara Translation Group. Eles fazem um material maravilhoso, assim, seguem fazendo. Então, Diego Mequense também já veio ao Brasil. Não sei se alguém teve oportunidade assim, de ouvi-lo, maravilhoso, assim, muito sereno, tranquilo, né? Está cercado por isso tudo, né? Cercado por esses ensinamentos assim maravilhosos, a gente tem que aproveitar, né? Quando a gente pode beber um pouquinho mais assim na fonte, através dos livros, dos textos, e também, obviamente, pessoalmente, porque o pessoal é isso, tem a transmissão não verbal apenas. Tem o conteúdo, os ensinamentos que a gente está, né, pensando, analisando, estudando, mas tem a presença, né, da pessoa, em que você vê como é que aquilo, né, se manifesta no jeito da pessoa falar, no jeito de se comportar, né, na leveza, em como ele não fica preso no próprio ensinamento. Acho que se tem uma marca característica de Dzongzar Khyentse Rinpoche, ele não fica preso naquilo que ele está ensinando. O tempo todo ele constrói, desconstrói, constrói, desconstrói, né? De uma forma assim, irônica, né? Brincalhona. Por exemplo, as primeiras vezes que ele veio ao Brasil, em Três Coroas, ele deu os ensinamentos sobre o caminho do Bodhisattva. Shagdo Rinpoche era vivo ainda. 98, 99. Tem os áudios, vocês já devem ter visto, né? Os áudios todos, né? Do caminho do Bodhisattva de Shantideva, ele deu inteirinho. Ele veio 3 anos ao Brasil, 3 ou 4. Ele deu todos os capítulos. Então, não, esse é um material que o Shagdo do Gompa vende. Assim. São vários, né? Uma coleção grande, assim, muitos CDs. Então, quando ele veio, e assim, o Shagdo do Gompa sempre foi mais formal, assim, hoje está um pouco mais suave, né? Mas era um grupo de budismo muito formal. E aí ele brincava muito, assim, então ele sentava no trono, punha o braço, colocava uma mala na boca, assim, né? E todo mundo lá prestando reverência a ele, né? Aí ele tem essa atitude, assim, né, de, no meio da tradição, sem fugir da tradição, não reificar a tradição, porque se a gente der muita bola, né, uma seriedade, uma solidez. É, aquela história foi maravilhosa, né? Ele contou, né? Ele ganhou, ele comprou na rua, na Copacabana, uma pintura, né, de um morro, né, assim, de uma favela. E aí ele levou aquilo consigo, né? Daí, quando ele estava no Butão, ele foi lá numa vilazinha, assim, que o pessoal era muito devoto e etc. E muito devoto a ele, e a Guru Rinpoche. Aí
ele pegou e falou para eles que aquela pintura era uma pintura da gloriosa montanha cor de cobre, que é a terra pura de Guru Rinpoche. E aí ele entregou para as pessoas receberam aquela pintura, né? E colocaram num lugar especial, colocaram um kata e tudo, e faziam, né, preces e veneravam. Então é muito bonito de ver, né? Como é que. Isso uma forma interessante, né? O Dharma ele é tudo isso, ele é construído. Então você transforma os objetos, né? Ele perguntou, estava buscando um terreno lá no Butão, Ah, é. e aí Futebol. as pessoas pensavam da comunidade que ele estava buscando um lugar para construir um templo, Sim, e que iriam fazer doações e tal. Era para um campo de futebol também oficial. viu só? E aí eles Aí ele não podia aceitar as doações. Aí né, um desvio, né, de função. As pessoas querendo oferecer. É. É interessante, né? O primeiro filme dele é aquele A Copa. Vocês lembram dos mongezinhos, né? Ele tem essa conexão com o futebol, né? Tem assim. Cada mestre tem esse. Todo mundo viu. E O Porco na Encruzilhada foi o filme, né, que foi apresentado lá, bem interessante. Eu fiquei lá para ver, aí foi no passado. Bem interessante, assim, né? Os filmes dele são aquilo, né? São filmes conceito, filme arte, assim, né? Então tem uma coisa. Eu gosto de todos os filmes dele, o que eu mais gosto é aquele Viajantes e Magos. Travelers and Magicians, é bem interessante. Eu não sei onde é que tem para ver, mas assim, eu lembro quando saiu esse filme em 2007, a gente não tinha ainda legenda. Aí a gente assistiu lá em Viamão, a gente conseguiu uma cópia do filme, aí ouvindo em tibetano. Então é interessante, né? A gente viu só as imagens e ficou concluindo, né, o que estava acontecendo ali pelas imagens. Foi bem interessante. Mas é um filme bem bacana. Então, começa lá um rapaz, ele não chega a ser um monge, mas ele é um tibetano que quer vir para os Estados Unidos, né? Ele gosta de rock, ele vai emigrar. E aí então ele sai daquela vilazinha lá no fim do mundo e vai pegar ônibus e tem todo o trajeto dele. E no meio do trajeto dele ele encontra um monge, encontra outras pessoas, aí o monge conta uma história, daí tem a filmagem da história, bem bacana. Recomendo. Então é um meio hábil, né? Um meio hábil, assim, o cinema como ele usa. Interessante. Então, a gente tem tudo isso, né, para nós, assim. E aí, por exemplo, a coisa, né, do retiro, né, a gente está conversando sobre isso, né, vou fazer retiro, ficar um tempo fora, que é uma coisa tradicional, né, no budismo. Um dos meios hábeis possíveis é você se isolar para praticar um pouco mais por um tempo. A gente não tem visão, meditação e ação, né, que é o eixo, assim, né, do caminho. Então, o que que é visão? Visão, a gente estuda, é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. A gente está sendo, né, introduzidos à visão correta sobre a realidade. A gente estuda e pergunta e pensa e analisa e medita sobre aquilo, né? Então, tem a etapa assim, de localizar qual é a visão correta. Aí não basta a visão. A gente tem que estabilizar a visão através da meditação. Então, a etapa da meditação é muito longa. Então, meditação em tibetano tem o sentido de familiarizar-se com algo. Familiarizar-se. Então, a gente vai fazer shamatha longamente para pacificar corpo, energia e mente. Ou seja, transformar nossa mente numa base adequada para a sabedoria. E a gente vai praticar a visão. Ou seja, vai fazer meditação analítica longamente, extensamente, até aquilo não ser apenas um conceito, né? Forma é vazio, vazio é forma. Mas e aí, você vê isso ou não vê? Né? O ponto central é esse, né? A gente tem que ver. E para ver, em geral, vai ter que meditar longamente sobre aquilo. Então, é a etapa da meditação. Então, um retiro, em geral, é um aprofundamento na etapa da meditação. Né? Porque a ação no mundo é aqui fora, né? No meio das pessoas, do mundo. E a visão também. Você está estudando, houve um mestre aqui, uma mestra ali, você vai, né, acumulando a visão. Mas a meditação, essa não tem jeito, né? Você tem que fazer sozinho. Então, de tempos em tempos, é bom que a gente se organize na vida. Não interessa se é uma manhã, se é um dia, se são 2 dias, se são 3 dias, se é uma semana, se é um mês, 3 meses, 6 meses, seja o tempo que for.
né? Assim, como praticantes, a gente precisa acumular a meditação, né, de modo mais intenso. Isso não importa a idade, não importa a condição, não importa que tipo de problema eu estou tendo, todo mundo deveria fazer isso um pouquinho de vez em quando, né? Esse seria o ideal. Mini retiros, ou sozinho em casa, ou em grupo, seja numa sala urbana, seja nas aldeias. A gente precisa se organizar para fazer mais. Mas para fazer mais também tem que ter as instruções claras. A pessoa tem que ter clareza do roteiro. Eu sei como cultivar a motivação correta, de forma analítica, os itens da motivação. Eu sei como praticar shamatha impura, focando a respiração, focando os lungs, as energias. Eu sei como praticar shamatha pura. Eu sei praticar metta bhavana. Eu sei aplicar os roteiros de Prajna Paramita. Então é isso que a gente tem que ver, assim, né? Revisar de vez em quando. A gente passa o tempo assim sem praticar, né? Fica só indo aos grupos e fazendo um pouquinho de chama, tá? Mequetrefe, assim, né? Mais ou menos. Mas aí, será que a gente está realmente acumulando o roteiro de modo circular, aprofundando, né? Isso é importante, né, gente? Porque se não fizer, né? Não, isso é todos nós, assim, né? Às vezes a gente faz ali 15 minutinhos, né? Uma chamata que é um olho na chamata e outro na lista de atividades que tem que fazer depois, né? Então a chamata assim meio, né? Meio fake. Mas tá bom, parou, né? Pelo menos parou. Já é muito bom. A gente precisa de tempo para aprofundar e para essa agitação diminuir, né? Então é importante lembrar disso. E tem modelos de retiro, tem retiros abertos em que a pessoa ela fica num retiro, mas sai um pouco também, se comunica, estuda coisas variadas, né? Dá para fazer retiro aberto. Tem muitas pessoas que têm feito retiros abertos em Macoparila, no sul, em Viamão, no Dharmata, modelo de retiro aberto. A pessoa às vezes até muda, larga o emprego, alguma coisa, e vai ficar lá 1 ano, 2 anos sabático, vamos dizer assim, né? Num retiro aberto, no formato. E aí tem os retiros fechados, em que a pessoa, a princípio, daí não tem contato com o mundo, está lá isoladinha, não sai, não é para estudar, é para meditar. Ela tem um cuidador que vai lá e leva as coisas para ela, né, em que a pessoa ela corta uma série de coisas, assim, é mais apertado um pouco. Como o retiro que está acontecendo agora em Viamão, né, começou ontem, o retiro de iluminação do Buda, de 1º a 8 de dezembro, todo ano. É, o retiro fechado é bem estrito, né? Então a pessoa come uma vez por dia só, bebe água uma vez por dia, dorme pouco, ainda tem vigília à noite, um acorda o outro, né, ao longo da noite. É um retiro desafiador, assim, em que você vai mexendo com os karmas, né? Vai cutucando Mara. Mara da fome, da sede, do cansaço, do sono. E aí, como é que você lida, né? Isso é junto? Por quê? É na sala de meditação, fica umas 10, 12 pessoas no fechado. Tá enquanto? É, né? Saem todos. É, isso é interessante de ver, né? Que às vezes a gente acha que não vai dar conta, mas assim, raramente teve caso de alguém que teve que sair antes, sabe? Ao longo de todos esses anos, a gente às vezes tem uma sensação que não vai conseguir, mas entrando lá na mandala, com as outras pessoas junto, com o lama ali sustentando e dando os ensinamentos, todo mundo assim já é uma habilidade muito maior de praticar, né? Mas é só para ver assim como é que você pratica quando você não está nas condições perfeitas, ou seja, está com fome, está com sono, está cansado. Como é que você mantém clareza, né? Não é muito fácil, né? Então, por isso que é o treinamento. Precisa treinar. E aí, Mas então, no seu você vai ficar sozinho esse eu vou ficar sozinho. É. no quartinho. É uma casinha. Uma casinha que tem um quarto, uma cozinha já meio geminada com um quarto e um banheiro. Lá em Alto Paraíso, né? Você vai fazer sua comida ou quem Eu leva? faço minha comida. Tem um mensageiro que vem uma vez por semana, pega uma lista de compras, compra na cidade e traz para você os ingredientes. Né? E tem uma lista de itens proibidos e permitidos. Então você é uma alimentação basicamente vegetariana, até praticamente vegana, né? Não tem laticínios, não tem carne, obviamente, né? Não tem alho, não tem cebola. Ovos, algumas pessoas usam ovos, eu também não uso ovo. Então, você vai lá simplificar a alimentação extremamente, assim, né? Mas não é que você passe fome, não. Tem alimentação boa, um monte de brócolis, alface,
Arroz integral. Arroz integral, muito grão, né? Tem que comer muito grão. O que dá realmente sustentação é lentilha, feijão, grão de bico, ervilha, né? É aí que dá proteína. A pessoa pode anotar, sim, fazer tipo um diário, né? Por muitos anos eu fiz diário de retiro. Bem, meus primeiros retiros eu anotava. Aí teve um dia que eu peguei todos os meus cadernos de anotação e queimei. É interessante, assim. O próprio caderno de retiro, ele acaba virando empenduricado. Você fica lendo e relendo aquilo. É de um dia assim, gente, isso não interessa de nada. O que interessa é o que está na tua mente aqui agora. É a única coisa que você tem é a tua mente aqui agora. Experiência do retiro passado, não sei o que adianta eu lembrar disso? Te dá a chave, porque lá você estava no nível, de repente, tinha uma profundidade, talvez você está em outro momento, mas para a gente, sim, se alcança no retiro talvez alguma profundidade que a gente esquece, depois entra no mundo e aquilo se perde, aí você Pois é. entra, você acessa aquilo de novo. Pode Faz acessar. aquilo Pode ser que aconteça isso, é. Mas tem um momento que a gente vai ter que jogar fora os livros, as anotações, tudo. Assim, o retiro é isso, você tem que ficar, é você e tua mente na selva. Não tem ninguém para te ajudar. Não tem para onde ir, assim, dia após dia você no teu espaço mental. Por isso que tem que ter uma clareza das instruções muito boa, tem que ter, tem que estar muito bem digerido o roteiro, né? Tem que ter Guri Yoga. Se você não tiver Guri Yoga no retiro, você pira, porque você não tem onde você tomar refúgio. Se a pessoa ela acha assim que ela sozinha, pelo esforço, pela força dela, ela vai conseguir chegar em algum lugar através da prática, ela está completamente enganada, né? Esse é um ponto central, assim. Nos momentos difíceis, você reza, você chora, você faz prostração. Se você não tiver essa conexão, assim, onde se conectar, né, com a linhagem, com os mestres, aí é como se, assim, no retiro, é como se tivesse vários portais para você atravessar. Você chega no portal, se você não tiver a senha, você não passa. Esse é um ponto interessante. Vai ficando difícil gradualmente ou fica difícil, fica ok? Não dá para saber, mãe. Não tem isso, né? Não dá para saber. Às vezes a pessoa fica 3 meses super bem, no quarto mês ela cai no buraco. Às vezes eu já vi gente que, o contrário, que começou muito mal e depois ficou super bem ao longo do retiro. É imprevisível o processo, porque o inconsciente, ela é virginiana, e é assim, ele é infinito. Os conteúdos que podem brotar ou não brotar, né? E aí, como que cada um também consegue lidar com os conteúdos que brotam, depende da prajnaparamita de cada um. Quanto mais solidez você der para os sonhos, para os medos, para as inseguranças, mais você vai sofrer. Quanto mais você conseguir ver tudo que brota apenas como manifestação vazia e luminosa, mais você vai atravessando assim, né? Você conversa com alguém lá? Esse mensageiro, Não, tem uma pessoa que nos seus momentos difíceis você pode sim, conversar. sim. Quase todos os retiros têm algum tutor que orienta assim o retiro, ou no caso, se eu precisar, eu peço para falar com o lama, peço para ligar para o lama. Sim, Porque é um apoio, né? com certeza. Sim, não, o retiro não é assim solto, você vire-se, né? Inclusive, é tipo isso. E vamos dizer, o cuidador que vem te trazer as coisas, ele te olha assim, para ver se a pessoa está saudável, se ela está bem. Não, mas é sério mesmo. Se a pessoa, como é que tá a saúde mental dela, assim, essa pessoa fica meio observando, conversa um pouquinho, vê se a pessoa responde, né? Né? Qual o seu nome mesmo, né? Fulano, né? Mas Dia, você sabe que dia que é? o quê? Dia. De o quê? Você sabe o dia que Ah, sim. A gente não perde, em geral, a noção do calendário, até porque você tem que entregar a lista no mesmo dia da semana. Não tem necessidade de você perder a noção do tempo. Não, isso não. A gente mantém. um calendáriozinho de escassez. É, Tal. sim, sim. Em geral tem um reloginho aqueles relógios com alarme antigos, assim, e que tem data e isso, tem temperatura, data, horário, né? A gente não leva celular, né? Então não tem o recurso do celular. E também a pessoa não vai lá, por exemplo, não vai tirar foto,
Não vai ficar registrando o retiro, nem enquanto o retiro acontece, né? Não, tem que, hoje em dia tem que falar, né? Vai mandar um céu Fazer um perfil no Instagram. Né? Às vezes não manda, mas a pessoa vai tirando. né? Nossa, quando depois eu vou tirar, mostrar para as pessoas as coisas que eu vi. Né? Não tem nada que mostrar nada para ninguém. Inclusive, retiro é uma coisa interessante, assim, tem essa recomendação de não falar muito sobre o que acontece no retiro. Ainda mais se tiver mais de uma pessoa, mais pessoas, é proibido você falar o que aconteceu com os outros dentro do retiro. Ah, sim. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Uma coisa assim, sabe? Porque é uma situação em que as pessoas estão muito pressionadas, então as pessoas fazem coisas estranhas às vezes. No retiro, a gente não expõe ninguém, né? Você já fez coisa estranha? Você mesmo, você pode salvar as coisas. Não posso falar. A religião não permite. Não, isso não pode. Se acontece de sair, a gente de sair do retiro antes do prazo, sim. Já aconteceu várias vezes. A pessoa tinha uma proposta de retiro X e ela sai antes, por vários motivos. Ou porque realmente não está bem, ou porque aconteceu alguma coisa na família, faleceu alguém. Em geral, é assim: a gente tem uma regra de não ficar passando informações para a pessoa que está dentro do retiro, a não ser que sejam casos extremos, de realmente de morte de parente. Então, teve uma situação em que a praticante, os pais se separaram litigiosamente enquanto ela estava no retiro. Ninguém falou para ela que eles estavam separando. Depois que ela saiu, ela foi lidar com aquilo, né? Então tem esse cuidado. Mas às vezes a pessoa sai realmente por alguma questão. Ou física, já aconteceu de praticante tá com uma inflamação grave assim no corpo e ter que sair por muita dor. Mas ele pode botar. Depois vai ser outro retiro, né? Depende do tempo. Aqui tem um meu. Eu voltei um dia depois, foi só um dia. Mas às vezes tem alguém que tem que sair para um tratamento mesmo, né? Daí a pessoa, ok, interrompeu o retiro, claro que ela pode voltar. Veja, no SEB não há aquela noção tradicional do Kalachakra Tantra de 3 anos, 3 meses e 3 dias. Esse é um tempo calculado em função do Tantra do Kalachakra, né, da roda do tempo, que seria o tempo perfeito para substituir totalmente os ventos e canais da dualidade, substituir pela energia perfeita da não dualidade. Esse é o caso ideal. 3 anos, 3 meses, 3 dias. Claro que na maioria dos casos, mesmo as pessoas que fazem esse retiro não conseguem fazer de modo perfeito essa substituição, né? Mas a ideia, a sugestão é essa. Não serve não, são tempos livres, assim, o lama, cada um vê o que pode ficar. Por exemplo, eu vou ficar 6 meses, esse é o plano. Mas eu já fiz retiro de 3 meses, de 1 ano e meio, aí cada um vai ver o que vai fazer. Né? Foi ótimo, não foi? Foi ótimo. Fizemos todos juntos. Essa é outra coisa também na Sangha, quando alguém está fazendo retiro, é interessante, né? Porque tem alguém da Sangha que parou tudo para praticar lá. Então, isso tem um efeito na Sangha toda. Tipo, desespero. Não, pelo contrário. A gente lembra. Claro, quem é que vai ficar falando A gente lembra bem. Assim, tem uma vela acesa lá. Assim, tem alguém sentado praticando, né? Quantas horas de meditação por dia? Então, a rotina de prática, ela começa assim na madrugadinha, aí depende também de cada um, né? Mas geralmente acorda 4 e pouquinho, aí medita até às 6. Aí das 6 às 7 é puja. 7 horas, café da manhã. Depois do café da manhã, você arruma um pouquinho a casa, adianta alguma coisa já do almoço, já deixa picado alguma coisa, né? Para não ter que fazer tudo na hora perto do almoço. Aí, às vezes, descansa um pouquinho. Aí, das 9 às 11h40 ou 11h30, meditação. Aí, vai fazer o almoço. Aí, almoça meio-dia e pouquinho. Almoça, lava as coisas, guarda tudo, né? Aí, descansa um pouquinho depois do almoço. Aí, meditação das 2 às 5. Aí, 5 horas, hora de exercício físico. Das 5 às 5h40, 5h45. Aí as pessoas fazem yoga, alongamento, saem correr, fazem algum exercício de força, algum exercício aeróbico. Cada um vai mesclando como achar que deve, né? Não tem uma regra fixa para isso. Mas é bom cuidar do corpo diariamente, assim, né? Aí 6 horas, janta. Janta é sempre leve, né? Assim, é uma sopinha. Você não tomou banho. Você não tomou banho ainda. Banho, né? Não. Essa parte eu tinha esquecido. Estou te vendo. Ah, tá. O banho... Não, o banho geralmente é depois ali do exercício físico, é verdade. Rapidinho.
Não tem. Mas Mas já aconteceu em retiro. Deprimida. Já aconteceu em retiro com mais gente, de alguém resolver não tomar banho. Aí aquilo Nunca. gerou problema. Já era um probleminha. Aí aquilo assim, a gente né, a gente não está acostumados com isso, então a gente foi lá e pediu para a pessoa para tomar banho. Tem gente que não quer usar, por exemplo, desodorante ou qualquer coisa artificial, né? Daí aquilo dá um impactozinho, mas é retiro, né? Então, aí, aí, janta. Depois da janta, puja da noite. Terminou o puja 8 horas, apaga a luz e aí medita no escuro das 8 até umas 9, 9 e meia. Aí dorme. Dia seguinte, acorda, 4 e pouquinho. Assim vai. é um roteiro como um É lógico, é o roteiro de retiro. fazer ginástica de mulher, pode? Pode. Veja assim, a sugestão Se quiser picar o legume só no dia anterior. a sugestão é não inventar moda. Só seguir instruções. Não, vou fazer um retiro do meu jeito. Melhor não. Faz do jeito que já se faz. Então, assim, um dos itens do retiro é a disciplina, né? Veja, você manter esse estilo de vida, dia após dia, após dia, após dia, tem que ter um pouco de disciplina. Mas a nossa mente, ela se torna criativa no meio do processo. Tem gente que fica lá inventando receita sem manteiga. Como é que eu vou fazer aquilo sem manteiga? Então, acontecem coisas assim, né? No retiro, então a gente procura evitar, né? Ou seja, o retiro... O falatório deve ser né? Pode, tem fases, né? O mais importante é o retiro ser assim monótono. O ego, ele vai sendo estrangulado pela monotonia. Nossa. E você guardem isso assim. Isso pode ser marketing. Mas o ego se alimenta do quê? De novidade, de movimento, né? O ego ele se mantém vivo nessa ideia de ego justamente pela energia, né? Livre do samsara. Agora, no retiro, não tem isso, né? Você não está alimentando o ego, você está deixando o ego, né, assim, na verdade não é nem morrer, porque ele não existe para morrer. Se ele existisse, ele podia morrer, mas você está lá para ver que ele não é o que ele parecia que era. E para isso você precisa de uma situação super monótona, em que você equilibra a energia pela prática e não pelas coisas, né, do mundo. Isso é bem interessante. Tem livro muito, eu acho. Se quem tem tendência, depressão. Não, falando sério. Não dá para saber. Uma coisa que eu aprendi em retiro é que as reações das pessoas são imprevisíveis. Tinha gente que eu digo, essa pessoa não aguenta uma semana lá. A pessoa ficou um ano. Sim. Aí tinha gente, nossa, super praticante, antigo da sanga já, passou mal lá dentro em pouco tempo. Só dá para saber fazendo. Só dá para saber fazer. Porque assim, o mundo interno, ou vamos dizer assim, o inconsciente de cada um, a gente não conhece. A gente conhece essa casca aqui vamos dizer, do racional, superficial que a gente conversa todo dia. As situações muito difíceis e elas têm reações surpreendentes, né? É lógico. Elas descobrem que puderam fazer coisas que elas não imaginavam. Por exemplo, da pandemia, né? Não era para ter deprimido mais e teve gente que, nossa, gente, eu fiquei bem, assim, achei que ia ficar péssimo. E não. E atravessou a pandemia bem. Então a gente não deveria, assim, achar que não, eu não vou dar conta. Não, a gente tem que ir testando, né? Então é um modelo, assim. Não é o único modelo, obviamente, não. Dá para praticar na vida cotidiana muito bem, só que tem que ser mais disciplinado ainda, porque o retiro ele te facilita a vida. Você está numa caixinha fechada para fazer aquilo. Agora, aqui no dia a dia, no meio de tanto estímulo, você encontrar a tua meia hora, a tua hora, as tuas 2 horas por dia para praticar, isso aí é bem mais difícil. Na verdade, é aquele teste. Não falar, no dia que eu puder fazer, pronto, foi o retiro. Agora vai ter que fazer, né? No dia que eu for para a caverna, é fácil, né? Vai para a caverna, ficar meditando, é fácil. Cada um tem de facilidades e dificuldades, né? Cada modelo. Não tem um modelo único. Então, isso é interessante, né? É bom para a gente colocar, mesmo que a gente não vá fazer agora ou nessa vida, mas vai ficando no nosso Alaya Vijnana, né? Assim, a ideia... Veja, se a gente for olhar os grandes praticantes da história, quase todos fizeram muito retiro. Né? Poucos, assim, a gente são casos especiais que a gente sabe. O Dudjom Rinpoche não fez retiro. Não fez retiro, o Dudjom Rinpoche. Dudjom Rinpoche era assim. Dudjom Limpa ainda estava vivo quando ele emanou do Dudjom Rinpoche. Dudjom Limpa falou. Dudjom Limpa mandou, né, os alunos dele, vocês vão lá até tal lugar, eu vou estar esperando por vocês lá. Quando eles chegam lá, não é um bebê, já é um menino.
de 4 anos. Aquele é do Jun Rinpoche. Isso é interessante, né? Avô do Dzongkha Khyentse. Oi? Avô do Dzongkha. Isso, avô do Dzongkha, exatamente. Então, aí é um caso especial. Por exemplo, Dilgo Khyentse Rinpoche, que é considerado o segundo maior mestre do século XX, depois de Dudjom Rinpoche, Dilgo Khyentse passou 20 anos em caverna. 20 anos da vida dele ele reservou para praticar. E o resto ele passou ajudando todo mundo, assim, daquela forma Direto. maravilhosa. Direto. 20 anos, Não foram diretos, assim, intervalos, assim. Mas no total, 20 anos, né? Então, é o mais comum, né? Aquele grandão, assim. Então, são exemplos, Agora, né? o Trump, Muitos por modelos. exemplo, só tem essa ida para tem mais. Esse que a Não, o gente Trumpa, no conhece, treinamento esse dele, deve- ele fez o treinamento dele enquanto ele estava. ele fez Ele era jovem no monastério de Surman, ele fez retiro de 3 anos lá, sim. Shagdo Rinpoche, 2 retiros de 3 anos e 3 meses. Não, e fora treinamento como tuco desde pequenininho, É. né? Que estiver no senhor da dança, né? Sim. Ficar com as pernas tortas. É claro que eles têm uma função diferente, né? Ou seja, eles não só eles estão buscando a realização para eles, mas eles são detentores de linhagem. Então, assim, eles têm que praticar aquelas inúmeras sadhanas e realizar aquilo para poder seguir transmitindo para todo mundo. Então, eles têm uma outra função, né? Eles são assim uma biblioteca de ensinamentos que eles têm que seguir transmitindo. Então, não é que nem a gente assim que está batalhando com as emoções perturbadoras básicas, né? Eles estão lá com outra programação. Então, mas o normal Milarepa. Milarepa ficou 40 anos praticando. E alcançou a iluminação na mesa. Sempre é o exemplo que os mestres adoram lembrar, porque é de um assassino, ele se torna um Buda completamente iluminado na mesma vida. Ou seja, é o exemplo claro de que qualquer um pode conseguir, desde que encontre o caminho e se dedique o suficiente, né? Então, isso é muito interessante para nós todos, né, como exemplo. Então, o retiro ele faz parte, né, do mundo do budismo, mas de modo algum o retiro é a famosa salvação da lavoura. Não é, porque a pessoa pode ficar em retiro também viajando na maionese. Ou ela pode se tornar um retirante profissional. Ela se acostuma, né, a estar em retiro, vira um estilo de vida e não está mais gerando algum impacto no fluxo mental. Ela só faz as práticas dia após dia após dia. Como os monges, boa parte dos monges nos monastérios, não só tibetanos, mas em qualquer lugar, eles estão ali só cumprindo tabela. Eles fazem os rituais, acordam e tudo, mas a mente deles está lá meio divagando. Não tem lucidez, não tem rigpa, não tem clareza, não tem a visão instalada. Então nada é garantia, né? Porque ele estava fazendo futebol para montar os bons e ele estava muito com essa Historicamente, correta. não é. historicamente os monges, eles... veja, é muito difícil ser monge, monja. E muitos deles não fazem aquilo por opção. Eles são colocados pela família muito cedo, né, no monastério. Então, por exemplo, a encarnação anterior do Dzongkha, Jamyang Khyentse Chokyi Lodro, então na biografia dele se conta, quando ele foi assumir um certo monastério, ele chegou lá, era assim, boa parte dos monges tinham as companheiras deles dentro do monastério, tinha as esposas com filho, amantes, eles não estavam cumprindo os votos monásticos, né, que eles tinham assumido. Então, assim, ele faz uma limpa, faz uma devassa, expulsa boa parte deles e que fala, não, vocês querem ser monges de Shakyamuni, vocês têm que assim, fazer direito a coisa, né? Então ele dá aquela moralizada, assim, e aquilo foi bem tenso. Então, o modelo monástico é difícil. A pessoa, em geral, seria melhor que ela tivesse escolhido aquilo por si só quando já tivesse uma idade, né, para realmente fazer aquilo, né? Mas, sabe, eles entram novinhos e aí até um lugar que eles vão ter educação, né, também, muitas vezes é uma forma de ter educação, Isso. e uma telhada Pois é. também para proteção, né? Proteção Mas da então, mas e daí depois eu acho que tem uma idade que aí eles escolhem. E chega até um certo ponto, estudou, muitos deles só estudam e depois vão embora. a maior parte dos monges não estuda. A maior parte dos monges fica apenas sustentando as atividades diárias do monastério. Os monges que vão para uma Shedra, que é uma universidade monástica, não é nem 10% dos monges. O 90% fica lá fazendo puja, colocando oferendas, mantendo o monastério vivo, dia após dia após dia.
aqueles que chegam assim a algum estudo. E dos que estudam, os que ainda vão realmente praticar, fazer retiro, são pouquíssimos. Então, assim, era um modelo um pouco viciado, o modelo monástico tibetano. Então, eles mesmos têm críticas fortes, né, para como que aquilo acabou se tornando. E tinha competição entre os monastérios, os monastérios tinham os exércitos particulares para se defender dos outros. Era um mundo, assim, bem sui generis. Assim, o monasticismo no Tibete, ele tomou uma proporção, assim, confusa, se misturou com a política totalmente, Agora que não tá machista. totalmente machista. Totalmente machista e violento também, com muitas histórias de violência sexual nos monastérios, muitas. A Tese Palma, que depois daqueles anos todos que ela ficou lá na caverna, ela foi fazer monastério para monge, É. né? Uhum, Acho que teve uma chance também isso mesmo. de se iluminar. É. Esse é um tema, né, que a ordenação monástica completa das monjas demorou muito tempo para voltar a acontecer. As monjas só podiam ser noviças, não podiam ser monjas completamente ordenadas. Por quê? Porque não tinha mais essa tradição viva no Tibete. Tinha no budismo chinês, na tradição Dharma Guptaka, que é uma tradição viva de Vinaya para monjas. E aí, em algum momento, algumas monjas iam buscar isso, ou na Tailândia, ou na China, para receber isso, né? Mas no budismo tibetano não tinha mais. É uma super discussão se isso pode, se elas podem, no budismo tibetano, ser ordenadas ou não, né? É um ponto que não está bem resolvido. Está melhor, mas não está resolvido 100%, né? A Mariana perguntou: tem retiros budistas que pode ser sugerido não falar? Sim, o silêncio é uma base dos retiros, assim. Quando você vai fazer um retiro desses, mesmo em grupo, se conversa, assim, por exemplo, sobre as tarefas do dia a dia, né, sobre a lista de compras. Mas a ideia não é que as pessoas fiquem batendo papo, fiquem contando das suas experiências, fiquem contando das suas vidas. Isso não é a ideia. E se a pessoa procurar o outro que está passando por um momento, isso no retiro, você recomenda ele falar com Com o tutor que está acompanhando o retiro. Essa é a ideia. Em geral, em todas as aldeias, vai ter algum tutor que está olhando para aquele retiro. Não tem feito assim da pessoa ficar sozinha, a não ser que a pessoa já seja mais experiente um pouco, né? Às vezes a gente deixa a pessoa sozinha, né? Mas em geral tem que ter um bom acompanhamento, sim. Animar? Animado? Veja, eu acho que não é a palavra, exatamente. Na verdade, assim, eu organizei a minha vida lá em 2006, eu tomei essa decisão, né, de dedicar essa vida para o quê? Para o Dharma. Então, né, eu tomei todos os passos necessários para poder ficar entrando e saindo de retiro, entrando e saindo de retiro ao longo da vida. Então é isso, é só mais uma etapa. E é bom entrar, é bom sair, é bom estar no mundo, é bom sair do mundo. Né, os primeiros retiros eu tinha uma sensação de quando eu voltava, retiro que é bom, né? Isso aqui é perda de tempo aqui fora. Dava um pouco uma dicotomia, né? Retiro e o mundo. Mas aí aquilo com o tempo foi passando. Então, assim, tá no retiro é bom entrar, é bom sair, tá aqui no mundo é bom tá aqui, bom não tá também. Eu acho que isso vai surgindo uma normalidade, assim, né, diante disso. E é um modo, né, de praticar, assim. Tem pessoas que querem fazer retiros muito longos uma vez só, por exemplo. É um modelo também. Eu acho que não é bom. Na minha leitura, é melhor fazer um retiro um pouco mais curto, mas vários, ao longo do tempo, do que fazer um. Como assim? Se a pessoa, eu vou fazer um retiro de 3 anos. Ok, a pessoa acha o quê? Que vai resolver tudo em 3 anos? Bom se fosse fácil assim. Eu acho que é mais assim, é melhor. A pessoa faz um bloco de retiro intenso, não dá tempo de se acostumar com o retiro. Quando a pessoa ficar 2 anos, 3 anos, de novo, o que eu falei, gera uma normose dentro do retiro. Então, não. Aí você vai lá, aperta, quando tá acostumando, sai. Aí volta para o mundo. Aí você testa as relações, emoções perturbadoras, como é que o mundo te impacta, né? Você vê como é que as coisas andam. E aí gerar méritos. Também, para passar bem em retiro, tem que gerar mérito. O que que é gerar mérito? É ajudar os seres, é ajudar a sangha, é apoiar os lamas, é apoiar as atividades meritórias. Quanto mais você prestar serviço, devoção, reverência, respeito, mais você vai ser protegido no retiro. Isso eu já testei claramente, assim. Você vê direitinho que tem uma inteligência protetora que são teus méritos.
E você chega, por exemplo, numa casa de retiro, primeira coisa é pacificar tudo ao redor ali. Então, cuidar do espaço, cuidar do ambiente, organizar aquilo. Porque às vezes a casa está lá vazia faz meses. E energias variadas ali. Aí você chega, você vai, chega com cuidado, né? Organizando, limpando, cuidando da natureza ao redor. Organizar a sua casa, né? É? É como se você É. organizasse a sua casa. É um templo, na verdade, né? Até mais do que a tua casa, porque você vai ali para o Dharma, né? Então, é um lugar, chão sagrado. Então, você tem que tratar nesse formato, assim, né? É melhor se você conseguir arrumar assim. Aí você vai ter poucos obstáculos no retiro. E para sair daqui? Também deixou tudo arrumado, virado, pessoal lá. Ah, sim, a gente deixa arrumado o máximo que pode, né? Com certeza, sempre ficam Sempre pendências você na vida. fica bastante tempo a ver. É. Mas não, mas foi tudo planejado dessa forma, né? Então, assim, tá acabando as obras, dinheiro de investimento acaba agora mesmo, é a última obra. Ano que vem nem tem recurso para fazer obra, é só manter funcionando aquilo que já está lá. Então já tem um grupo já maduro o suficiente, sim, para manter aquilo, né? E vai ter os eventos, os retiros. Tá lá no particular. Eu gosto do lugar, do informar. Ah, sim. Isso é a verdade. Isso na vida, né? Quando você entra em retiro, as pendências kármicas que você deixar fora vão te perturbar no retiro. Isso. Você. Oi? Lá dentro de você, mas não vão chegar em você. É isso, não, na tua mente. Você fica, puxa, o que que você não fez? Deveria ter feito, não resolveu bem, coisa que você não falou para a pessoa, se a pessoa morrer. Então, sabe? Então por isso que é melhor deixar o máximo pacificado que for possível. Nunca vai estar perfeito. Se a pessoa achar que para entrar em retiro tem que estar tudo resolvido, ela não vai entrar nunca em retiro. Sempre vai ter alguma pendência fora, né? Mas você faz o melhor, assim, você diminui ao máximo, né, os karmas e tensões e gera essa rede, né? Também para a Sangha, por exemplo, assim, né? Então a Sangha apoia os retiros, a Sangha ajuda a sustentar financeiramente e também especialmente com as preces, com as dedicações, né? Pô, tem alguém em retiro, tá todo mundo lembrando, poxa, tomara que a pessoa esteja bem, né? Que fique bem, tudo. Então tem uma rede que se constitui, né? Isso é uma coisa bem bonita e maravilhosa que o Lama conseguiu criar de um modo grande, né? Porque a sangue é grande e as pessoas ficam sabendo e gera uma interdependência positiva para todo mundo. Então pensa, tem alguém lá que está lembrando de você também, está fazendo metabávana para todo mundo. Eu comento, né, que no retiro mais longo que eu fiz uma lista de 1.700 nomes. Eu contei um dia 1.700 nomes. Durante o retiro ou antes? Ao longo do retiro, eu fui Você foi montando, lembrando. fui lembrando de todo mundo que passou na minha vida, né? E fui montando aquela lista, assim. Tu queimou essa lista? Depois eu queimei no final. Nossa, Mas- É, Tem os top 10, né? Aqueles que dão mais trabalho, né? Você mais viu no Spotify, tem aqueles 10 ali que você tem que ficar no... Tinha uma. Não, mas liberando. Todo mundo liberado, né? Que nem o Puja do Fogo. Vem o Puja do Fogo que a gente joga assim, liberar. Tinha uma praticante que tinha um probleminha comigo e ela dizia: Olha, você agora já é o número 2 da minha listinha do Metabhavana, não é mais o número 1. Isso era um elogio, já era uma coisa boa, né? Tinha purificado um pouco o karma. Pelo menos ela tinha sido. Mas o silêncio é super importante e não é fácil. Manter o silêncio interno também. Você está lá sentado meditando, além de vir muitas memórias, aí a pessoa ela acha isso. Eu deveria escrever. Aí ela pega um caderno, escrever. Distração. Ou ela fica lembrando de músicas. Nossa, Vem imagina, todas na cabeça. Assim, gente, como é que. Eu não lembrava mais dessa música. Vem a letra inteira. É impressionante, assim. Tem um Spotify, assim, na tua cabeça que fica lá. E tudo bem, você medita com música. Não tem jeito. As memórias vêm, é muito, muito interessante. Então, é a prática do retiro, não a prática. Você vai, Marcelo? 1º de janeiro. 1º de janeiro. A 31 de dezembro. 1º de janeiro, eu viajo de Curitiba. Não, até 31 de dezembro. Assim. Não, 6 meses. Né? É 6, é. Não, não. Dependendo de como as coisas andarem lá dentro.
Não, volta, tem que voltar, né? Aquele dia que ele voltou, a Tem gente que voltar falou, pra gente aparecer lá em casa. É, aparece lá. Ele apareceu naquela. Apareceu naquele. Magrinho, barbudo. Parece aquela gente falando toda, ele quietinho. Também tem Tem uma readaptação, né? Tava assustado, esse barulho. Né? tem a Smart Fit e tem a Lucid Fit. E Lucid Fit, treinamento intenso, né? Eu tenho essa foto, sabe, do Marcelo entrando lá em casa. É, aquela foto é na casa da Kika ali, né? Foi longo, 2015, quando eu vim morar na Márcia. Depois a gente ainda chegou lá pra casa, depois. Foi tudo muito bom, né? Foi. Mas a gente sofreu. É, Foi sofrido. Mas não, o grupo manteve a energia, né? Isso que é importante. 12 anos. 11, né? Isso. E agora, de novo, né? 6 meses para manter as práticas acontecendo, né? Isso é bem bom, assim. E no final, outra festinha, agora então. Sempre. A vida é uma festa. Viva! A vida é uma festa. Então, isso tem uma alegria de poder praticar. Então, cada um que pratica, a gente se alegra. Quando alguém vai fazer um retiro com um mestre, com uma mestra, ou vai fazer um retiro fechado, né? Ou isso, estudou um texto, está conduzindo uma prática. Pô, é uma alegria ver a sanga toda florescendo, né? Você ficou mais ou menos. E aquilo vai indo. Ah, tem algumas inseguranças, assim, mas aquilo se mantém, né? Mas das sombras eu gosto de ser logo. É, sempre é bom, sim, né? Quando a gente tem alguém assim, né, que conduz, mas aí a gente. 10. É, Mal ou bem, que eles são exatamente. 14 anos, vamos para 15 anos, né? 15º ano. tentando ainda. Começou aqui. Foi 2010 que começou. 2010, né? Então é muito bom, né? A sanga é isso, né? Não, O 2010. grupo aqui foi em 2010. Mas é porque foi no final de 2010. Isso, que a gente fez aqueles cursos de meditação lá no Sabe Rio em 2010. Isso aí. Dia 1 de novembro. É 1º de novembro, né, que a gente começou aqui. Muito bom. Então, falamos um pouco sobre retiro. A gente vai ter o estudo ainda online na semana que vem e na outra. Hoje é dia 2, então no dia 9, no dia 16 e no 23 também. Tem mais 3. A gente vai avançar mais na introdução, né? Online. E depois, aí dá aquela famosa pausa de final de ano, começo de ano, né? 2 semanas. Aí lá na segunda semana de janeiro, terceira, né? Aí retoma. E aí, assim, a ideia é que vocês se encontrem, assim, né? Isso seria bom. Pessoalmente, fisicamente, né? Vir aqui, né? Para meditar juntos e fazer o grupo juntos, o máximo que puderem. O que não der, fazem online, né? Que às vezes vai ter dias que talvez ninguém possa vir, alguma coisa assim. Mas seria melhor manter, nem que tenha 2. Tem que ser online, porque o grupo. Claro, vai manter o online. Ele está dizendo ou híbrido ou 100% online. Isso, é claro. Como já é hoje, é manter. Não entendendo, porque o grupo comentou muito com gente. Como manter como já é hoje, né? Manter assim a meditação e a revisão, né, daí o estudo em grupo assim. A gente lê, e aí na hora que você já viu, então a gente. Não, a dúvida é sim. Aí é isso, veja. Pode ser. Se realmente ninguém tem clareza daquilo, uma coisa que é importante, né, nos grupos de estudo, é a gente fugir do achismo. Eu acho que ele está querendo dizer isso. Não, o Dharma não é assim, eu acho que. Né? Assim, ou eu sei ou eu não sei. Se eu não sei, tudo bem, não tem problema não saber, não tem nada de errado em não saber. Agora, se eu nunca recebi aquele ensinamento, assim, não entendi o que está escrito, então eu não sei. Não adianta eu achar. Então, melhor, ou eu vou para casa meditar sobre aquilo, ou eu vou tirar dúvida com alguém que já recebeu algum ensinamento, já esclareceu aquilo, né? Só para não ficar no grupo, daí começa assim um papo meio solto demais. Sabe assim, papo de boteco? Essa é a tendência, eu acho. Então. O grupo. Então, mas agora todo mundo já está mais maduro, né? Todo mundo já estudou mais, né? Já viveu mais no Dharma. Então é importante assim que em algum momento aquilo não vire. Claro que não é para ninguém ficar cortando uns aos outros também, assim, não é uma coisa desagradável, mas ao mesmo tempo, eu acho que tem assim uma coisa, uma roda, né? A gente lê um trecho importante, daí, puxa, olha que interessante. Exemplificar aquilo que está trazido no texto, né? Então, assim, poxa, que legal, olha isso. Eu acho que dá para fazer assim. Você tem que ter confiança.
né? Então, hoje foi isso. A gente falou mais, né? Que a gente é mais também uma despedida, uma festinha de despedida aqui. Quem não está aqui fisicamente vai perder os quitutes todos, né? Tem gente que veio de longe, né, para participar, né? Pois é. Então, a gente vai fazer esse breve despedidazinho. O bolo da Mickey é famoso nos três reinos, né? Reino do desejo, da forma e da não forma, né? Se fala sobre o bolo da Mickey. Então é isso, gente. Eu achei importante falar, né? Gastar esse tempo hoje para falar sobre a prática dos retiros, porque é algo que eu acredito que todo mundo em algum momento vai fazer um pouquinho, ou médio, né? Ou mais. Né? Então, no Abirate, né, a gente está nesse movimento de guardar recursos para fazer a casa de retiro fechado também. Isso vai sair ano que vem. Essa é uma Quantos por cento, mais ou menos, vocês estão do levantamento? de valor, a gente tem uns 30, 40% do que precisa. Então a gente vai, durante o primeiro semestre, o pessoal vai seguir fazendo, né, assim, essa arrecadação, né, de doações. Aí quando eu voltar, no que vem, a ideia é construir a casinha de retiro lá. Para a sanga local possa fazer facilmente retiro fechado, né? Oi? A rifa eu espero que vocês façam enquanto não estiver aí, né? Tem a rifa, né, das obras de arte da Mickey e da Margarete, que ofereceram, né? Coisas super lindas, né? A Mickey desenhou um Buda, pintou um Buda maravilhoso, assim, grandão, em duas folhas, né? Tá lá no Abirate. E a Margarete também ofereceu dois trabalhos, aqueles em lito. É cianotipia. Exatamente, duas imagens lindas, assim, né? Também, então a gente vai fazer rifa, assim, né? Que é uma forma, né? De arrecadar o recurso e quem ganhar, né? Muito bom, né? Tá bem? Então é isso, gente. Então aqui é o último presencial até agosto. Amanhã tem ainda lá no Cyber Hill, quem quiser. O Buda Dharma tá assim eletrizante. Na semana passada, no final do estudo, sabe o que o Buda disse? O Buda anunciou para a Sangha que ele ia morrer naquela noite. Sim. Já morreu, não? Não, não, agora vai morrer amanhã. Não, amanhã a gente para. A gente parou bem nesse. Agora começa. Olha, vou te falar, é de encher o olho d'água. Assim, o Buda anuncia para a Sangha: eu não vou passar dessa noite. A Sangha chora, passa mal assim. Vocês imaginem o que é o Buda chegar e dizer: eu tô indo. Se a gente já fica abalado com É? Vou na esquina e já volto. Né? Vou comprar cigarro. Já volto. Imagina o Buda, né? Uma coisa não. Você vê quem leu a biografia de Ashitsu Gyal, né? A consorte do nascido do Lótus. Poxa, ela já era iluminada, gente. Mas quando o Guru Rinpoche diz assim, eu tô indo. Não tem iluminação que Nem uma mulher gosta de ser abandonada. Não é mulher, é homem, mulher. Não, isso na história do Dzogchen, por exemplo, quando o Garabdord também foi se transformando em um corpo de luz, Manjushri Mitra, que era o aluno principal dele, também arrancou as barbas, se jogou no chão, assim. tá? Você vê. Mas não, mas tem uma lição aqui. Isso que a gente vê o que é devoção de verdade. Devoção genuína. Você pode ser um Buda, mas você é um Buda, você não é assim, eu sou um Buda. Não, teu mestre, tua mestra, ainda para você é tudo. Tudo bem, mas eles já não estão sabendo que faz parte. já devia saber, né? Permanência. Dependendo do boom, eu acho que já não devia ter mais. Não, mas é muito lindo de ver essas histórias todas. Tá, gente, pra gente falar. Não, isso é genuíno, não é a história da carochinha. Isso realmente é assim. Quando o mestre, a mestra, eles vão embora, vão partir, aquilo assim, para o aluno pode estar iluminado, não interessa. Tem uma gratidão É verdade. que não tem tamanho, não tem como a pessoa ficar lá assim, não estou sentindo nada. Né? Isso não é o Dharma. O Dharma não é não sentir nada, né? Aí tem aquela coisa, tem uma alegria, né? É bonito de ver. Tem outras linhagens que não vão na linha. Por exemplo, vocês assistiram o filme Zen, do Mestre Dogen. O Zen é mais secão, assim, né? Então, por exemplo, quando o Mestre Dogen tá morrendo, aí um monge, o outro começa a chorar, daí o outro que tá lá, né? Meditem!
Tem que fazer cara de bravo. Senão não ilumina. Então, são outras tradições, mas no budismo tibetano tem essa baixaria. Assim. A gente chora, se joga no chão, baba, pede para ele, não vá, volte, fique conosco. Não, que é isso. Não gaste esse cartucho, não. Guarda para coisa melhor. Ai, meu Deus. Mas é isso, sim, gente. É bonito de ver. Né? A partida assim, dos grandes seres, né, na história. Isso acontece em qualquer lugar, qualquer religião, né? Tem uma emoção, assim. Imagina o dia que o Lama Santa morrer. Eu tô pensando. Vai ser tem uma comoção aí, né? Eu estou lá 3 dias pela família. E todo mundo lá praticando o retiro de Poa lá no Kadroling, né? Que foi super intenso, né? Assim é. Ai, ai. Vamos lá. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Genlo Chosun Rainlo Che Zam Ling Sa Sun Cha Par Drojo Chok Sun Nan Wadam Medrau do Sun Gele Emarrou. Uma garantia vocês podem ter aqui, pelo menos 2 vezes por dia, no pujo da manhã e da noite, o nome de vocês vai estar sendo lembrado. 6 meses. Cada um. Cada um. Tem a lista. E não vai ser Ordem alfabética. não vai ser vezes 2, Márcia. Não, Não vai ser vezes 2, vai ser o nome, não vai ser. bonitinho. Porque Então, tipo, coloca a mensagem da pessoa vezes 2, né? não tem problema. Liberar todos os karmas, ó. É em ordem alfabética ou é em ordem de prioridade? É ordem de necessidade, geralmente. Em ordem de necessidade é bom. Tchau, queridos. Até semana que vem. Fiquem bem. Desnecessário.